Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 22 de julho de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo. Veja bem, a decisão de Luiz Fux era pedra cantada. Todo mundo sabia o que ele ia fazer, mas ante a perplexidade das pessoas, a gente tem que se perguntar, e eu vou responder essa pergunta para você, o que é que move Luiz Fux nesse caso específico? Porque ele está se isolando dentro do STF e mais, dentro do Judiciário. E além dele, Nunes Marques e André Mendonça. André Mendonça eu explico fácil, é um fanático religioso e ele acredita nas porcarias que ele diz ali no STF, como pastor, é um bolsonarista radical. Nunes Marques não, esse é esperto, assim como Fux. Mas eles, além de espertos, eles são como os bolsonaristas, é esse tipo de gente que acredita muito no poder do dinheiro. Eu sempre digo que esses são homens de fé. Eles acreditam, eles têm fé no poder do dinheiro, no poder das armas. E o que acontece com esses três, mais do que tudo, é o seguinte: o Fux, da parte dele, ele tem medo, sabe do quê? De um golpe de Estado promovido pelo Donald Trump aqui no Brasil. Ele sabe que os Estados Unidos têm grande ascendência sobre os militares brasileiros e, nesse caso, ele acha que pode estourar um golpe aqui a qualquer momento. Aliás, todos os bolsonaristas acham, porque os militares vão acabar cedendo à pressão dos Estados Unidos, porque eles sempre foram, os militares brasileiros, muito submissos aos Estados Unidos. E agora que apareceu aí até deputado ligado aos militares pedindo golpe militar, aí é que o Fux se encolheu mesmo e matou no peito. E o Nunes Marques pensa também como Fux. E o André Mendonça, nem sei se é tudo isso. O André Mendonça pode até ser que acredite nisso, mas ele é um fanático religioso, é um sujeito que não tem muito conteúdo aí, é um sujeito que é prisioneiro do fanatismo, do próprio fanatismo. Mas o que impressiona, e aí a gente se pergunta, será que o Fux está certo? Bom, vamos ver com essas informações que eu preparei para apresentar para você. Com o voto do ministro Luiz, o placar final ficou em 4-1. O presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, junto dos ministros Carmen Lúcia e também Flávio Dino, acompanharam o ministro Alexandre de Moraes, consolidando maioria para manter aí as restrições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No entendimento do ministro Luiz Fux, o ex-presidente Jair Bolsonaro, essas medidas impostas a ele não são mais necessárias no momento. Na constatação, Fux disse que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação. A gente lembra que entre as medidas cautelares está o uso da tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar entre 7 da noite e 6 da manhã e também aos finais de semana, além da proibição de se aproximar de embaixadas e a proibição do acesso às redes sociais. A partir das investigações da Polícia Federal e também do parecer da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que ficaram caracterizados alguns crimes, como o de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva a organização criminosa e também o atentado à soberania. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou por 4-1 as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Entre elas estão tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e proibição do uso de redes sociais. O único voto contrário foi do ministro Luiz Fux, que considerou as medidas desproporcionais e afirmou que não há Federal, Coronel Crisóstomo, vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Chegou o momento de nós dizermos o seguinte: chega de perseguição.
O Brasil não quer isso. O povo brasileiro não aceita isso. Não somente nós, parlamentares aqui do Congresso Nacional, mas chega. Nós não podemos ter um único sujeito, uma única autoridade perseguindo impiedosamente um presidente, um ex-presidente que só pensa em fazer coisas boas para o Brasil, que nos orienta a não fazer coisa errada, até mesmo com as emendas. Ele sempre nos orienta, faça a coisa certa pelos brasileiros. Não há tempo mais de nós lutarmos por isso. E na década de 60 e 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. São os senhores que estão aqui, não somente nós, deputados e senadores, os senhores que são da imprensa brasileira. Defenda o Brasil, defenda o nosso povo. Nós não aguentamos mais isso. Queremos paz. O Brasil quer paz, senhores. Nós estamos entristecidos com isso que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora. Algo totalmente ilegal dentro do processo jurídico. Eu relatei sobre o IOF com 383 assinaturas. E o outro poder derrubou a vontade do povo brasileiro com 383 assinaturas. Eu fui o relator. Quanta tristeza a gente lutar, fazer um relatório pensando no Brasil, nos mais pobres, e o outro poder, um único cidadão, derruba a vontade de 383 deputados e praticamente a aclamação do Senado. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas, me orgulhava das Forças Armadas, me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia. Minha amiga, meu amigo, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa, se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Ele queria ajudar os mais pobres, simplesmente impedindo que aumentasse a isenção do imposto de renda para acima de R$5.000, né? Ele quer ajudar os mais pobres cobrando imposto dos mais pobres. Mas seja como for, uma boa notícia aí depois dessa overdose de fascismo, né? Engajamento da esquerda ultrapassa a reação bolsonarista na rede de Elon Musk após medidas imorais. Estudo indica que, dos 10 termos que ocuparam as trending topics em 24 horas, 3 eram atribuídos à esquerda e apenas um à direita. Então a esquerda está bombando de novo e a população parece que está acordando mesmo. Mas seja como for, é o seguinte: o Fux votou para manter o seu visto para a Disney, é o que pensam alguns, né? Eu acho que não é bem isso não, vamos ver. O Fux avisou Moraes que abriria divergência em julgamento no STF e votaria contra a imposição da tornozeleira a Bolsonaro. O ministro Luiz Fux avisou o ministro Alexandre de Moraes, seu colega na primeira turma, que divergiria de seu posicionamento sobre as restrições, o que não muda nada, né? Mas, na verdade, o STF já sabia muito bem como é que o Fux ia votar. Por quê? Veja bem, 3 argumentos de Fux ao votar contra as medidas ordenadas a Bolsonaro. É um monte de bobagem facilmente respondíveis aqui. Risco de fuga de Bolsonaro. No entendimento de Fux, Bolsonaro não apresentava risco de fuga, pois além de já estar com o passaporte retido, reside em endereço conhecido pela justiça. Ou seja, o Fux não acredita que o Bolsonaro possa entrar numa embaixada como ele fez em fevereiro do ano passado, né, e ficar lá na embaixada. O Fux não acredita nisso. O fato de ele ter o endereço conhecido
é o suficiente para garantir que ele não vai fazer de novo o que ele fez no ano passado e entrar numa embaixada, ou o que ele fez no fim do mandato dele, largou o mandato 2 dias antes para ir para os Estados Unidos com medo de ficar aqui no Brasil quando dessem o golpe, né? Outro ponto do Fux: confronto com a liberdade de expressão. Para Fux, restrição de acesso às redes, que também inclui intermédio a terceiros, restringe de forma desproporcional a liberdade de expressão de Bolsonaro. Eu estou preocupado com a liberdade de expressão de todos nós se esse golpe do Bolsonaro tivesse dado certo. Ele não tem liberdade de expressão para ficar fazendo o que ele fez quando ele era presidente, que ele insuflou o 8 de janeiro. O Fux não sabe disso. Tudo bem. E tem também indícios de crime. O Fux não concordou com os indícios de autoria de Bolsonaro nos crimes de coação no curso do processo. Só porque ele deu 2 milhões de reais para o filho dele ir para os Estados Unidos pedir para o Trump as sanções contra o Brasil, só porque ele é o beneficiário daquilo que o filho dele está fazendo nos Estados Unidos, é brincadeira esse Luiz Fux, né? É uma bofetada na cara de todo mundo. O Fux, que foi tão rígido no mensalão com os petistas, conquistou o Bolsonaro antes da trama golpista. Veja, quem está dizendo isso não é Eduardo Guimarães, não, é o Estadão, tá? O ministro combateu o mensalão, foi lavajatista, mas agora defende teses benéficas aos acusados. É aquele juiz que varia de acordo com o vento, né? Os outros juízes aí, você pega Alexandre de Moraes, pega todos os outros aí, eles foram duros no mensalão e eles estão sendo duros agora. O ministro que amaciou com o Bolsonaro manteve o visto dos Estados Unidos. Basicamente é isso, mas não é por isso, não. Aqui você tem uma moça aqui na internet. Se Mendonça, Nunes Marques e Fux quiserem realmente mostrar compromisso com a democracia brasileira, tem uma escolha simples: devolvam os vistos americanos em solidariedade aos colegas atingidos por uma decisão política seletiva e ideológica dos Estados Unidos. Minha filha, não seja inocente, viu? A gente fica até chateado de ver as pessoas, né, de boa intenção, acreditando que tem um pingo de dignidade em gente assim, mas não tem não, minha filha. E aqui está a razão, segundo a Miriam Leitão, do 4-1 e do isolamento do Fux. O ministro Luiz Fux, no seu voto solitário, diz que medidas cautelares adotadas em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro não eram necessárias porque não havia indícios de fuga. Mesmo se não houvesse, o ponto principal levantado pelos 4 ministros do STF que votaram a favor das cautelares é que ele estava usando a própria visibilidade e conexões dele e do seu filho Eduardo para pressionar e ameaçar o juiz da causa. Isso o Fux também não viu as ameaças do Trump, não viu nada disso. E um réu interferir num julgamento é crime de obstrução em qualquer país do mundo. As pressões que fizeram provocaram uma ameaça concreta sobre a economia. Portanto, o ministro Fux ficou isolado porque os outros ministros focaram em fatos mais sólidos que estão no processo. Mas a Miriam aí, uma jornalista tão experiente, não está entendendo. O Fux não ganha tanto com isso se não houver uma virada de mesa no Brasil. O que ele acredita é que haja uma virada de mesa. Como? Simples. O Fux teme que os Estados Unidos incentivem, com a ajuda dos bolsonaristas, os militares a saírem do armário. Sabe quais militares? Aqueles golpistas que queriam dar o golpe em 2022, 2023, mas não tiveram coragem porque o Biden proibiu, né? Porque se o Bolsonaro desse o golpe, ele teria um adversário aqui, então ele mandou avisar para os militares brasileiros que se tivesse golpe ia romper com eles. Agora, os militares não têm mais o Biden, tem um presidente que vai dizer para eles o contrário: deem um golpe, senão eu estou fora de vocês, vou cortar. Vocês viram que ele já mandou avisar os militares brasileiros que vai cortar a cooperação com o Brasil. Sabe qual é a contrapartida disso? Eles darem um golpe. É disso que o Fux tem medo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.